Padre Pio, também conhecido como São Pio de Pietrelcina, nasceu com o nome de Francesco Forgione no dia 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, uma pequena cidade na região da Campânia, sul da Itália. Ele era filho de Grazio Mário Forgione e Maria Giuseppa de Nunzio Forgione. A família era muito religiosa e de origem camponesa. Ainda muito jovem, Francesco mostrou uma profunda devoção à religião. Aos 5 anos, ele já tinha decidido se tornar um monge franciscano, após ter sido inspirado por um jovem frade capuchinho da sua cidade. Disse que ele teve experiências místicas e visões desde a infância, algo que continuou ao longo de toda a sua vida. Os primeiros anos de vida de Francesco foram marcados por pobreza e dificuldades. Seu pai emigrou para a América para melhorar a situação econômica da família. Francesco passou muito tempo ajudando a mãe nas tarefas domésticas e cuidando de seus irmãos mais novos. Aos 10 anos, Francesco ingressou em um colégio interno de noviços capuchinhos na cidade de Morcone, onde adotou o nome de Pio em homenagem ao Papa Pio V. Durante seu tempo no colégio, ele foi descrito como sendo muito dedicado à oração e ao estudo, mas sofria de vários problemas de saúde que dificultavam sua educação formal. No entanto, apesar dessas dificuldades, ele foi ordenado sacerdote em 1910. A infância de Padre Pio foi, portanto, marcada por uma devoção excepcional à fé, embora tenha sido igualmente permeada por dificuldades de saúde e econômicas. Esta formação teve um impacto significativo na sua vida adulta e no seu ministério como sacerdote. Aos 10 anos de idade, o jovem Francesco Forgione, futuro Padre Pio, entrou no colégio interno para noviços dos capuchinhos na cidade de Morcone, como mencionei anteriormente. Foi lá que ele adotou o nome de Pio, em homenagem ao Papa Pio V. Durante o tempo que passou no seminário, Padre Pio demonstrou ser um aluno dedicado e profundamente devoto. Ele estudou latim, teologia, filosofia e outras disciplinas necessárias para a formação de um sacerdote. No entanto, a saúde frágil de Pio muitas vezes se interpôs em seus estudos e em sua vida seminário. Ele sofria de vários problemas de saúde, incluindo fortes dores de cabeça, febres e uma condição pulmonar que o obrigou a retornar à sua família várias vezes para se recuperar. Padre Pio foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910, na Arquidiocese de Benevento. Após a ordenação, ele ficou conhecido como Padre Pio e foi enviado para vários mosteiros para servir e continuar seus estudos. No entanto, sua saúde frágil o impediu de realizar plenamente seus deveres em várias ocasiões. Após sua ordenação, Padre Pio passou vários anos alternando entre servir em diferentes comunidades e retornar à casa de sua família para recuperar sua saúde. Durante esse tempo, ele alegou ter várias experiências místicas, incluindo visões e estigmas, que atraíram a atenção de seus superiores e eventualmente do Vaticano. Em 1916, Padre Pio foi transferido para o convento de San Giovanni Rotondo, onde passaria o resto de sua vida. Nesse lugar, ele dedicou-se completamente ao seu ministério, confessando, celebrando a missa e aconselhando uma grande quantidade de pessoas que procuravam sua orientação espiritual. Sua fama como um sacerdote santo e carismático começou a se espalhar, atraindo pessoas de todo o mundo. Padre Pio, durante seu sacerdócio, foi uma figura de destaque na Igreja Católica, conhecida tanto por sua devoção como por fenômenos místicos atribuídos a ele. Aqui estão alguns dos principais marcos de sua vida sacerdotal. Estigmas. Em setembro de 1918, Padre Pio afirmou ter recebido os estigmas, as feridas de Cristo, durante uma visão de Jesus crucificado. Ele foi o primeiro sacerdote na história a receber essas marcas, que incluíam feridas nas mãos, nos pés e no lado. Os estigmas permaneceram com ele por 50 anos, até sua morte, e atraem muitos fiéis e curiosos para vê-lo. Atividade sacerdotal. Padre Pio era conhecido por passar longas horas na igreja confessando as pessoas,
às vezes até 10 a 12 horas por dia. Ele também era famoso por sua habilidade de ler corações e consciências, o que atraía ainda mais pessoas para a confissão. Casa Alívio do Sofrimento. Em 1947, Padre Pio começou a planejar a construção de um hospital em San Giovanni Rotondo, intitulado Casa Alívio do Sofrimento. Este hospital foi inaugurado em 1956 e continua em funcionamento até hoje como um importante centro médico e de pesquisa. Grupos de oração. Padre Pio estabeleceu grupos de oração que, a partir de 1950, se espalharam por todo o mundo. Eles estavam centrados na oração, na fraternidade, na ajuda mútua e em obras de caridade. Perseguições e restrições. Durante sua vida, Padre Pio enfrentou uma série de perseguições e restrições por parte da Igreja. Por causa dos estigmas e de outras alegações sobrenaturais, ele foi investigado várias vezes pelo Vaticano. Em certos períodos, ele foi proibido de realizar atividades públicas, como a celebração da missa e a confissão. Canonização. Padre Pio morreu em 1968 e foi beatificado em 1999 pelo Papa João Paulo II. Ele foi canonizado em 2002, tornando-se São Pio de Pietrelcina. O legado de Padre Pio é mantido vivo hoje através da continuação de suas obras de caridade, os grupos de oração do Padre Pio, e a devoção dos fiéis que buscam sua intercessão. Padre Pio é talvez mais famoso pelas experiências místicas e sobrenaturais que relatou durante sua vida. Aqui estão algumas das mais conhecidas. Estigmas. Padre Pio é mais conhecido por receber os estigmas, que são as chagas ou feridas semelhantes às de Jesus Cristo durante a crucificação. Ele afirmou ter recebido os estigmas em 20 de setembro de 1918 durante uma visão de Jesus. As feridas apareceram em suas mãos, pés e lado, e sangravam frequentemente. Esses estigmas persistiram por 50 anos até sua morte, e desapareceram pouco antes de seu falecimento. Bilocação. Outra experiência sobrenatural atribuída ao Padre Pio é a bilocação, que é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Existem muitas histórias e testemunhos de pessoas que afirmam ter visto ou encontrado Padre Pio em lugares onde ele não poderia estar fisicamente. Leitura de almas. Padre Pio também é famoso por sua suposta habilidade de ler almas. Isso significa que ele poderia conhecer os pecados e as intenções de uma pessoa sem que ela lhe contasse. Muitos penitentes relataram que Padre Pio conhecia seus pecados antes mesmo de eles confessarem. Premonições. Padre Pio supostamente tinha a capacidade de prever eventos futuros. Por exemplo, ele teria previsto sua própria morte e a data exata de quando isso aconteceria. Curas. Muitos fiéis e peregrinos relataram terem sido curados de doenças e condições graves depois de receberem a bênção de Padre Pio ou de pedirem sua intercessão. Todas essas alegações de fenômenos sobrenaturais contribuíram para a fama de Padre Pio como um santo homem de Deus. Padre Pio tinha uma relação muito próxima e única com seu anjo da guarda. Ele acreditava firmemente na presença e na ajuda dos anjos da guarda e incentivava outras pessoas a se comunicarem com os seus. Ele frequentemente mencionava seu anjo da guarda em suas cartas e conversas. Aqui estão algumas histórias notáveis sobre as experiências de Padre Pio com seu anjo da guarda. Tradução de cartas. Padre Pio recebia muitas cartas de pessoas de todo o mundo pedindo orientação e oração. Muitas dessas cartas eram escritas em idiomas que ele não conhecia. No entanto, ele afirmava que seu anjo da guarda traduzia as cartas para ele, permitindo-lhe entender e responder a todas elas. Proteção e conforto. Padre Pio muitas vezes falava de como seu anjo da guarda o protegia e o confortava em momentos de sofrimento e provação. Ele encorajava outras pessoas a invocarem seus anjos da guarda em momentos de necessidade. Intercessor. Padre Pio acreditava que seu anjo da guarda era um intercessor poderoso. Ele frequentemente pedia ao seu anjo que levasse suas orações a Deus ou a outras pessoas.
Ele também pedia ao seu anjo que visitasse e confortasse as pessoas que estavam sofrendo. Comunicação com outros anjos da guarda. Padre Pio também afirmava que podia se comunicar com os anjos da guarda de outras pessoas. Ele pedia aos anjos da guarda para trazer-lhe notícias de seus entes queridos ou para proteger e guiar as pessoas por quem estava orando. Estas histórias demonstram a profunda fé de Padre Pio na presença e no trabalho dos anjos da guarda. Ele considerava seu anjo da guarda como um amigo próximo e um auxiliar constante em seu ministério e vida espiritual. Padre Pio referia-se como filhos espirituais àqueles que ele aceitava sob sua orientação espiritual. Geralmente, eram pessoas que pediam a ele para ser seu guia espiritual ou confessor, e que se comprometiam a seguir certas diretrizes espirituais que ele propunha. A ideia de filhos espirituais começou com o próprio ministério de Padre Pio como confessor. Ele passava longas horas no confessionário e era conhecido pela profundidade de seu conselho e orientação. À medida que sua reputação crescia, mais e mais pessoas buscavam sua orientação espiritual, e algumas delas começaram a se referir a ele como seu pai espiritual. A relação entre Padre Pio e seus filhos espirituais era baseada na oração, na penitência e na busca da santidade. Padre Pio se comprometia a orar por eles e a guiá-los em seu caminho espiritual, enquanto eles, por sua vez, se comprometiam a seguir suas orientações e a viver uma vida de oração e virtude. Padre Pio também pedia a seus filhos espirituais que se dedicassem a obras de caridade e misericórdia. Os filhos espirituais de Padre Pio incluíam pessoas de todas as esferas da vida, leigos, religiosos, sacerdotes e até bispos. Eles se tornaram uma parte importante de seu ministério e contribuíram para a difusão de sua mensagem e espiritualidade. Ainda hoje, muitos fiéis se consideram filhos espirituais de Padre Pio e buscam seguir seu exemplo de fé e devoção. A criação do hospital, conhecido como Casa Alívio do Sofrimento, Casa Sollievo della Sofferenza em italiano, foi um dos grandes projetos de Padre Pio e reflete seu compromisso profundo com a caridade e o cuidado dos enfermos. A ideia de construir um hospital surgiu em 1940, quando Padre Pio começou a arrecadar fundos para o projeto. No entanto, devido à Segunda Guerra Mundial e a várias dificuldades burocráticas, a construção só começou em 1947. O hospital foi inaugurado oficialmente em 5 de maio de 1956. A construção foi uma enorme empreitada, que exigiu a mobilização de recursos significativos. Mas graças ao esforço e à determinação de Padre Pio e de muitos de seus seguidores, a Casa Alívio do Sofrimento se tornou uma realidade. A Casa Alívio do Sofrimento não é apenas um hospital, mas também um centro de pesquisa médica. Desde o início, o objetivo de Padre Pio era que a instituição combinasse cuidados médicos de alta qualidade com uma profunda sensibilidade espiritual e humana. O hospital continua em funcionamento até hoje e cresceu muito desde a sua fundação. É agora um dos maiores e mais respeitados hospitais do sul da Itália, com mais de 900 leitos e várias especialidades médicas. O hospital também continua seu trabalho de pesquisa, com vários projetos e colaborações em andamento. A Casa Alívio do Sofrimento continua a refletir a visão de Padre Pio de unir ciência e fé, oferecendo não apenas cuidados médicos, mas também apoio espiritual a seus pacientes. É um testemunho duradouro do compromisso de Padre Pio com a caridade e o cuidado dos enfermos. A beatificação e canonização de Padre Pio foram processos significativos na Igreja Católica. Aqui estão os detalhes. Processo de beatificação. O processo de beatificação de Padre Pio começou em 1983, 15 anos após sua morte, quando o Papa João Paulo II iniciou a investigação de sua vida e virtudes. Este é o primeiro passo no processo de canonização, durante o qual a vida do candidato é examinada em detalhes para determinar se ele ou ela viveu uma vida de virtude heroica. Em 1990, a Congregação para as Causas dos Santos declarou que Padre Pio tinha vivido uma vida de virtude heroica,
e o Papa João Paulo II declarou-o venerável. O próximo passo era a verificação de um milagre atribuído à intercessão de Padre Pio. Em 1997, a Igreja reconheceu o milagre necessário para a beatificação, a cura milagrosa de Consiglia de Martino, uma mulher italiana que sofria de um grave distúrbio pulmonar. O Papa João Paulo II beatificou o Padre Pio em 2 de maio de 1999. Está gostando desse vídeo? Então se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante para que possamos continuar a postar mais vídeos como esse. Conto com a sua ajuda. Processo de canonização. Após a beatificação, um segundo milagre é necessário para a canonização. Em 2002, a Igreja reconheceu a cura milagrosa de Matteo Pio Colella, um menino italiano que foi curado de uma doença grave e potencialmente fatal, meningite. Em 16 de junho de 2002, o Papa João Paulo II canonizou o Padre Pio, proclamando o Santo Pio de Pietrelcina. A cerimônia de canonização, realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano, atraiu uma grande multidão de fiéis e seguidores de Padre Pio. A beatificação e canonização de Padre Pio refletem o reconhecimento oficial da Igreja Católica de sua santidade e do impacto duradouro de seu ministério. Ele é agora venerado como santo em todo o mundo, e sua vida e ensinamentos continuam a inspirar muitos fiéis. Muitos milagres têm sido atribuídos à intercessão de Padre Pio após sua morte em 1968. Aqui estão 2 dos milagres mais notáveis que levaram à sua beatificação e canonização. Cura de Consiglia de Martino. Este milagre foi o que levou à beatificação de Padre Pio. Consiglia de Martino, uma mulher italiana, sofria de um grave distúrbio pulmonar. Em 1985, ela estava gravemente doente e seus médicos acreditavam que ela tinha poucas chances de sobrevivência. No entanto, após as orações pedindo a intercessão de Padre Pio, ela se recuperou milagrosamente. A Igreja investigou o caso e em 1997 reconheceu a cura como um milagre atribuído à intercessão de Padre Pio. Cura de Matteo Pio Colella. Este foi o milagre que levou à canonização de Padre Pio. Em 2000, Matteo Pio Colella, um menino italiano, estava gravemente doente com meningite. Seus médicos acreditavam que ele não sobreviveria. No entanto, após as orações para a intercessão de Padre Pio, ele se recuperou de forma inexplicável. A Igreja investigou o caso e em 2002 reconheceu a cura como um milagre atribuído à intercessão de Padre Pio. Além desses milagres, existem muitos outros relatos de curas e fenômenos sobrenaturais atribuídos à intercessão de Padre Pio após sua morte. Muitas pessoas em todo o mundo continuam a buscar a sua intercessão e a relatar experiências de curas e outras graças recebidas. Padre Pio era um homem de profunda fé e suas palavras refletem essa profundidade. Aqui estão algumas de suas frases mais conhecidas sobre fé, batalhas espirituais, confissões e a Eucaristia. Sobre a fé. A fé é uma das coisas que desejamos, mas que nunca teremos o suficiente. Portanto, devemos nos esforçar sempre e nunca parar nesse bom caminho. Sobre batalhas espirituais. No campo de batalha, não podemos dormir. Todos devemos estar em guarda e armados, sempre dispostos a enfrentar o inimigo que nunca descansa. Sobre confissões. Quando vou para o confessionário, sempre faço isso com a disposição de me perdoar independentemente do que o penitente vai dizer. Sobre a Eucaristia. É mais fácil até resistir sem o sol do que sem a Santa Missa. Jesus espera por você na capela. Vá e encontre ele e diga-lhe tudo o que você precisa. Conte a ele suas dores, para que ele possa confortá-lo. As palavras de Padre Pio são um reflexo de seu amor profundo por Deus e seu compromisso com o serviço aos outros. Sua fé e sua devoção à Eucaristia e ao sacramento da confissão são um testemunho do seu desejo de estar próximo de Deus e de ajudar os outros a fazer o mesmo.
Existe um episódio e é um exemplo famoso da fé de Padre Pio e sua devoção ao rosário. Um dia, um visitante o viu segurando um rosário em suas mãos e perguntou-lhe o que era aquilo que ele estava segurando. Padre Pio respondeu: Isto? Esta é a minha arma. Neste contexto, ele estava se referindo ao rosário como uma arma espiritual, usada na batalha contra o mal e a tentação. Este episódio demonstra não apenas a fé de Padre Pio e sua devoção à Virgem Maria e ao rosário, mas também seu sentido de humor. Ele sempre insistiu na importância da oração e acreditava firmemente no poder do rosário para trazer paz e orientação em tempos difíceis. Padre Pio tinha uma profunda devoção ao rosário. Ele era conhecido por carregar um rosário consigo o tempo todo e encorajava fortemente outros a rezarem o rosário regularmente. Aqui estão algumas de suas palavras mais conhecidas sobre o rosário. O rosário é a arma dos tempos, a arma do final dos tempos. Devemos fazer bom uso dela. O rosário é a oração mais bela e mais rica em graças de todas. É a oração que toca mais diretamente o coração de Nossa Mãe Santíssima. Ame Nossa Senhora e faça-a amar, sempre reze o rosário e reze-o o quanto possível. Através do rosário, obtenha tudo o que você precisa. Reze o rosário sempre. A devoção de Padre Pio ao rosário destaca seu amor pela Virgem Maria e seu compromisso em encorajar os outros a se aproximarem de Deus através da oração.